Minha sogra diz para toda a família que eu sou boba. E ela tem um pouco de razão, eu não tinha me dado conta do segredo obscuro do meu noivo para se casar comigo. Minha futura sogra realmente cruzou a linha e a forma como a família reagiu me fez vê-los de outra maneira. Quando me apresentaram a minha futura sogra há 2 anos pensei que ela tivesse gostado de mim. Honestamente, não fazia ideia de que ela nutria tais sentimentos por mim. No começo eu não entendia por que de repente ela me considerava boba ou por que zombava de mim na frente de toda a família, especialmente quando algumas pessoas riam. Isso foi um golpe na minha autoestima e me deixou chorando. Aconteceu quando visitei a família do meu noivo para o almoço de domingo. A mãe dele me convidava há algum tempo, mas eu costumava estar ocupada trabalhando. Meu noivo teve que trabalhar naquele domingo, mas me incentivou a visitar seus pais porque não queria que eu passasse o dia sozinha. Pensei que era uma boa ideia, então naquela manhã preparei uma caçarola, me vesti bem e visitei sua família. Havia muita gente, tios, tias, primos, e todos foram muito gentis. Eu estava me divertindo. Depois de um almoço delicioso, fiquei na casa conversando com alguns familiares. A avó, que estava de cama, me pediu para pegar um cobertor extra no quarto de hóspedes. O quarto de hóspedes ficava ao lado da sala de estar do andar de cima, onde minha sogra e algumas tias estavam sentadas e eu podia ouvir cada palavra que diziam ao passar, e não prestei muita atenção até ouvir meu nome. Pensei que devia estar enganada porque não era possível que minha sogra estivesse me chamando de boba. Parei e ouvi com atenção e o que ouvi mudou minha vida. Tudo o que eu pensava que sabia sobre meus sogros foi substituído por uma profunda desconfiança. Eles estavam fingindo me tolerar enquanto o tempo todo pensavam que eu era uma garota boba. Minha sogra disse que eu era bastante boba e que estava surpresa por meu noivo estar seguindo em frente com o casamento. Ela também disse que sentia pena de mim porque eu não percebia o quão estúpida eu era. Algumas pessoas riram e comentaram que a ignorância é felicidade. Ela estava insinuando que eu era burra demais para ver o que estava acontecendo. Pode não ter sido a melhor aluna, mas eu sabia que não era boba, nem intelectualmente nem emocionalmente. Eu me considero uma pessoa equilibrada que conquistou coisas por conta própria. Não entendia de onde vinha tudo isso e me doeu profundamente, especialmente quando começaram a rir. Senti um nó no estômago e não pude ficar lá por mais tempo. Fui rapidamente ao quarto da avó, dei-lhe o cobertor, me despedi e fui embora sem falar com mais ninguém porque estava muito alterada. Temia que se tentasse falar com minha sogra perderia o controle. No caminho para casa eu não conseguia parar de pensar na visita. Eu estava perdendo alguma coisa? Eu era realmente tão boba assim e não conseguia ver? O que eu tinha feito para que pensassem isso de mim? Os pensamentos me inquietavam profundamente e assim que vi o Francis tive que falar sobre isso. Quanto mais eu contava ao meu noivo, mais emocionada eu ficava, até que finalmente comecei a chorar. Ele me consolou e me garantiu que eu não era boba e que sua mãe estava errada. Ele admitiu que ela não era minha maior fã, mas que me tolerava por ele. Ele desejou que ela tivesse se comportado melhor na minha presença, mas sabia que isso era pedir demais. Ele me disse para não perder tempo pensando nos comentários dela, lembrando-me que eu era bonita e inteligente, e que ele tinha sorte de se casar comigo. Suas palavras me tranquilizaram e aquela tarde horrível rapidamente passou para o fundo da minha mente. Isso é o que eu amo no meu noivo. Ele me faz sentir bem comigo mesmo e me ajuda a me ver de uma forma que eu nunca tinha me visto antes. Até minhas peculiaridades são bonitas para ele e cada dia ele me diz um novo motivo pelo qual me ama. Mal posso esperar para me casar com esse homem. Eu quase tinha me esquecido do incidente daquela tarde de domingo quando recebi uma ligação da minha sogra. Atendi distraidamente apenas para me surpreender com a hostilidade em sua voz. Ela disse que estava ligando para se desculpar pelo que tinha dito no domingo depois que o Francis a confrontou e disse que suas palavras me magoaram. No entanto, ela acrescentou que eu poderia tê-la confrontado em vez de correr para o Francis. Ela me advertiu que se eu quisesse jogar esse jogo não ganharia. Francis era seu filho e o fato de que ele a tivesse repreendido não significava que eu tivesse algum poder sobre ele. Eu não estava tentando me intrometer entre eles. Simplesmente estava chateada com o que ela tinha dito sobre mim, que era completamente falso. Minha sogra então me disse que não perderia tempo discutindo o assunto e que algum dia eu entenderia por que ela tinha dito aquilo sobre mim. Suas palavras me deixaram confusa, me fazendo questionar se havia algo que eu estava ignorando ou se ela estava apenas sendo rude e irritante porque Francis me defendeu. Fiquei surpresa que ele me defendesse considerando quanto ele adora a mãe. Presumi que ele apenas tinha me consolado para que o assunto se acalmasse, não que ele realmente a confrontaria. O fato de que ele a enfrentou me faz amá-lo ainda mais. É por isso que vou me casar com ele. Ele me faz sentir amada e protegida, e me sinto assim desde que começamos a namorar há 3 anos. Quando conheci o Francis, minha autoestima estava no fundo do poço. Eu tinha acabado de terminar com meu ex e estava passando por um momento difícil. Tinha parado de cuidar de mim mesma, nada de academia nem maquiagem, só passava os dias sem muito esforço, mal sorria. Então chegou o dia dos namorados e eu estava de péssimo humor. A última coisa que eu queria era ver casais felizes, flores e chocolates por toda parte. Eu estava sentada sozinha em um café lendo quando um homem se aproximou de mim. Ele me perguntou se podia conversar comigo por um momento. Olhei para ele com desconfiança sem dizer nada, mas ele continuou. Disse que tinha me visto do outro lado do café e notado que eu parecia triste. Disse que nenhuma mulher bonita merecia ficar triste no dia dos namorados, então me deu um lírio branco e me desejou um ótimo dia. Não consegui evitar sorrir, meu primeiro sorriso do dia. Ele elogiou meu sorriso e eu lhe disse que estava tendo um dia terrível, mas que a flor tinha melhorado. Conversamos um pouco e depois ele voltou para sua mesa. Depois de conhecê-lo eu não conseguia parar de
pensar no cara bonito que tinha alegrado meu dia, tentei fazer aquela flor durar o máximo possível, mas eventualmente ela murchou e minha esperança de vê-lo novamente desapareceu com ela. Voltei ao café esperando vê-lo, mas nunca o encontrei. Até que um dia a caminho do trabalho vi um caminhão de mudança do outro lado da rua. Mal prestei atenção até ouvir um assobio. Instintivamente me virei na direção do som e lá estava ele se mudando para o outro lado da rua. De todas as coincidências essa foi a maior. Ele se tornou meu vizinho e logo começamos a sair. Graças a uma série de eventos felizes agora vou me casar com o amor da minha vida. O homem que restaurou minha esperança no amor quando pensei que estava perdida. Às vezes penso que ele foi enviado para mim dado quão divino foi nosso encontro. De todos os bairros da cidade ele acabou do outro lado da rua. Mas é claro que nenhuma história de amor é perfeita, especialmente com a mãe dele na jogada. Ela continua colocando dúvidas na minha cabeça e ultimamente não consigo evitar me perguntar se nosso relacionamento é tão perfeito quanto eu pensava. E é por isso que estou aqui. É certo deixar minha sogra me fazer duvidar? Se sim, como posso impedir isso? Ou estou apenas pensando demais em toda essa situação? Não sei o que fazer, então por favor me ajude com isso. Atualização. 2 semanas depois eu realmente me sinto estúpida. Talvez minha sogra tivesse razão. Como eu poderia sequer pensar que um homem maravilhoso como Francis poderia me amar genuinamente? Começo a sentir que sou apenas um substituto para a garota que ele nunca pôde ter, embora ele diga que não é verdade. Estou dividida entre o que devo acreditar e estou considerando seriamente se quero seguir em frente com esse casamento ou não. 2 semanas depois de ouvir as palavras cruéis da minha sogra, ela me convidou de volta para sua casa como uma espécie de oferta de paz, pedindo-me para tomar um café com ela. Contra meu bom senso aceitei. Ela sugeriu que deixássemos o passado para trás, então passou a tarde me fazendo perguntas, dizendo que queria me conhecer melhor. Parecia que estávamos progredindo até que ela me perguntou se eu queria ver o antigo quarto do Francis. Me senti incomodada e disse a ela que parecia invasivo demais, mas ela insistiu que era bobagem pensar assim, acrescentando que talvez eu descobrisse mais coisas sobre ele. A curiosidade me venceu e decidi olhar o quarto. Era bastante normal e nada realmente me chamou a atenção até que encontrei uma gaveta cheia de cartas. Eu não ia ler nenhuma delas, mas uma carta que sobressaía chamou minha atenção. As palavras "meu amor" se destacavam. Então li as primeiras linhas e fiquei atonita. Quem quer que tenha escrito a carta tinha uma caligrafia linda e expressava um amor intenso e sincero por ele. Falava sobre como ela mal podia esperar para se casar com ele e ter filhos e terminava dizendo quanto o amava. Quando olhei a data fiquei surpresa. Era apenas alguns meses antes de Francis e eu nos conhecermos. Quem era essa Maria? E por que eu nunca tinha ouvido falar dela? Se ela era apenas uma ex-namorada, por que ele não a mencionou? Não fazia sentido. Tentei não pensar muito nisso e guardei as cartas de volta, mas naquela noite mencionei casualmente o nome dela para o Francis. Sua reação foi imediata. Ele ficou com raiva e exigiu saber por que eu estava mexendo em suas coisas. Tentei explicar que sua mãe tinha me encorajado, mas ele não quis ouvir. Disse que eu não gostaria que ele mexesse nas minhas coisas privadas e descartou minhas preocupações. Quando perguntei por que Maria lhe escreveu tão perto da data em que começamos a namorar, ele explicou que era uma carta que chegou atrasada devido a um problema no sistema postal e que ele não a tinha recebido até anos depois de ter sido escrita. Disse que Maria era uma antiga namorada do ensino médio com quem ele não tinha contato há anos, mas ainda assim não conseguia acreditar que eu estava com ciúmes de uma carta antiga. Ele me acusou de ter sérios problemas e disse que eu precisava amadurecer, chegando ao ponto de sugerir que poderíamos adiar o casamento. Ele nunca tinha falado comigo de forma tão desrespeitosa antes. Sei que errei em mexer nas coisas dele, mas sua falta de consideração me machucou, e sua ameaça de adiar o casamento me pareceu suspeita. Ele ainda tinha sentimentos por ela? Eu estava realmente errado em querer saber sobre essa mulher que já foi tão importante em sua vida? Agora sou eu quem está reconsiderando o casamento. Claramente não conheço Francis tão bem quanto pensava. Atualização 2. Já se passaram alguns dias desde minha última atualização e as coisas se acalmaram um pouco. Francis e eu não nos falamos por alguns dias depois que encontrei as cartas. Honestamente, eu tinha muitas coisas na cabeça e não achei que falar com ele imediatamente ajudaria. Então recorri aos meus amigos em busca de conselhos e todos tinham opiniões diferentes sobre a situação. Uma amiga achava que eu estava exagerando. Ela apontou que o relacionamento de Francis com Maria aconteceu anos atrás, e como ele não me conhecia na época, não deveria importar. Além disso, eu não tinha ideia do que ele poderia ter respondido a ela e não era como se ele estivesse me traindo. Entendi seu ponto de vista, mas ainda assim não me sentia confortável com o fato de ele ter guardado aquelas cartas em segredo. Tínhamos conversado abertamente sobre nossos relacionamentos passados para evitar surpresas, mas ele nunca mencionou o nome de Maria. Isso me fez questionar se ele ainda tinha sentimentos por ela e essa ideia continuava rondando minha cabeça. Meus amigos me aconselharam a ter uma conversa honesta com ele. Eles me lembraram que eu não deveria me aproximar dele com raiva. Talvez houvesse um motivo para ele não ter falado sobre ela. Talvez ela tivesse partido seu coração e ele não quisesse reviver isso. Depois de pensar sobre isso, percebi que eles provavelmente estavam certos. Minhas mudanças de humor recentes e as dúvidas sobre Francis pareciam fora de lugar para mim. Talvez o estresse de planejar o casamento estivesse me deixando no limite. Ainda assim, as palavras da minha sogra continuavam rondando minha cabeça. Ela tinha plantado essa ideia de que ele poderia estar apaixonado por Maria e que eu era apenas um substituto. Uma parte de mim até queria conhecer Maria para vê-la por mim mesma, mas dando um passo para trás lembrei a mim mesma que eu era quem tinha o anel e quem ia se casar com ele, não ela. Quando finalmente me sentei com Francis, ele foi compreensivo e me garantiu que não via mais Maria daquela maneira. Ele explicou que não tinha falado sobre ela
porque o término foi doloroso para ele. Ao ouvir isso, imediatamente me senti péssima por ter duvidado dele. Me desculpei e disse que faria o que fosse necessário para compensá-lo. Francis foi tão compreensivo e gentil. Ele reconheceu que eu estava sob muito estresse ultimamente e entendeu completamente por que eu tinha reagido daquela maneira. Então ele mencionou que provavelmente sua mãe era culpada por toda essa situação. Ela provavelmente sabia sobre as cartas em seu quarto e me levou intencionalmente até lá esperando que eu as encontrasse e causasse atrito entre nós. Naquele momento tudo fez sentido. Era apenas mais uma de suas táticas. Desta vez, porém, eu lhe disse que não a confrontaria. Ela certamente só queria criar drama entre nós, mas seu plano falhou. Agora somos mais fortes do que antes. Quase não consigo acreditar que me deixei enganar por um de seus truques, especialmente quando pensei que ela realmente queria fazer as pazes. Não entendo por que ela tem tanta antipatia por mim. Sempre fui gentil e respeitosa com ela e com toda a família. Nunca tinha experimentado esse tipo de atrito com a família de um parceiro antes, então é algo novo e doloroso, especialmente porque é com um homem com quem estou prestes a me casar. Mas estou decidida a não deixar que isso me afete. Quero olhar para frente, para o nosso casamento e para o nosso futuro juntos. Muito em breve serei a mulher mais sortuda do mundo quando formos declarados marido e mulher. Atualização 3. Um mês se passou e eu volto com o que pode ser a revelação mais devastadora até agora. Lembram quando pensei que a mãe de Francis estava simplesmente com ciúmes tentando se intrometer entre nós? Retiro cada palavra. Havia uma razão para o ciúme dela, uma que mal consigo compreender. Não posso acreditar que fui tão cega, tão absolutamente enganada por tudo o que estava acontecendo bem na minha frente. Quando ela me chamou de estúpida, acho que tinha um pouco de razão porque eu estava realmente cega para o que realmente estava acontecendo. Tudo desmoronou há alguns dias enquanto Francis e eu estávamos finalizando os preparativos do nosso casamento. Estávamos mudando as coisas dele para minha casa, já que é maior e mais adequada para começarmos nossa vida juntos. Eu a herdei dos meus pais e tem sido perfeita para nós, ou assim eu pensava. Francis estava no trabalho e eu supervisionava a equipe de mudança quando um deles acidentalmente deixou cair uma caixa. Todo o seu conteúdo se espalhou na rua, então me apressei em pegar tudo esperando que nada frágil tivesse quebrado. E foi então que as vi, fotos espalhadas por toda a estrada. As peguei e meu coração parou. Eram fotos de Francis e eu, exceto que não era eu. Eram fotos de Francis com alguém que parecia exatamente comigo. Olhei o verso de uma foto e vi o nome de Francis e Maria, junto com uma data de 10 anos atrás. Minha mente começou a correr. Esta devia ser a mesma Maria sobre quem eu tinha descoberto antes, a que havia escrito aquela carta. Mas por que ela era idêntica a mim? Guardei as fotos e confrontei Francis naquela noite quando ele voltou do trabalho. Ele ficou atônito ao ver que eu as tinha encontrado. Quando exigiu uma explicação, ele desabou. Nunca o tinha visto tão vulnerável. Em lágrimas ele me disse que Maria, a mulher nas fotos, não estava mais viva. Ela havia falecido em um acidente de carro há vários anos e aquela última carta que eu tinha visto era algo que ele recebeu algum tempo depois de sua morte. Ele admitiu que a amava profundamente e que não tinha conseguido superar sua perda. Confessou que pensou que estava enlouquecendo de dor até o dia em que me viu naquele café. Ele explicou que, embora eu fosse um pouco diferente, eu era a réplica exata dela. Ele soube que tinha que me conhecer para manter viva a memória dela de alguma forma. Por isso se apresentou naquele dia e até encontrou um lugar para morar em frente ao meu. Ele disse que eu era sua segunda chance de amar, uma forma de manter Maria com ele. Foi então que me caiu a ficha, as mudanças sutis, a forma como ele me encorajou a adotar um estilo em particular, até as joias que ele me deu e que pensei que eram simplesmente de seu gosto. Sem perceber, ele estava me vestindo, me moldando à imagem de Maria, tentando imortalizá-la através de mim. E eu percebi algo de partir o coração. Ele provavelmente nunca me amou. Ele continuava apaixonado por Maria. Naquele momento senti uma tempestade de emoções, raiva, traição e uma dolorosa constatação de que eu tinha sido um substituto o tempo todo. O expulsei de casa e disse que não queria mais falar com ele. Durante dias ele tem tentado se comunicar comigo, se explicar, se desculpar, mas não consigo encarar vê-lo ou ouvi-lo. Passei dias chorando, com raiva e questionando tudo sobre mim e sobre minhas decisões. Agora tudo faz sentido. Por que sua mãe me chamou de estúpida e me avisou? Por que em todo esse tempo Francis não me levou para conhecer seu quarto? Ela sabia que eu era um substituto para ele, uma sombra de Maria aos seus olhos. E agora me sinto a pessoa mais tola do mundo, apaixonada por um homem que só via outra pessoa em mim. Esta pode ser minha última atualização. Não sei para onde ir a partir daqui, mas sei de uma coisa, eu mereço um amor real, não ser a lembrança de outra pessoa. Atualização 4. Primeiro, quero agradecer a todos pelo apoio nestes últimos meses. Tem sido incrivelmente difícil aceitar a realidade de quem era a pessoa com quem eu estava noiva. Depois de expulsar Francis da minha casa, finalmente falei com ele. Disse a ele que nosso noivado tinha terminado e ele passou para pegar suas coisas. Eu nem queria ouvir o que ele tinha a dizer. Este foi um segredo enorme que ele guardou e o fato de que ele o escondeu significava que provavelmente nunca teve a intenção de me contar. Se eu não tivesse encontrado aquelas fotos, eu teria me casado com ele sem saber que ele me via como sua segunda chance com Maria. Comecei a questionar tudo que ele já fez ou me disse. Tinha sido genuíno? Tinha vindo do seu coração ou tinha sido uma tentativa vazia de trazer de volta a mulher que ele realmente amava? Eu não queria saber mais porque era muito doloroso. Depois de algumas súplicas, ele se mudou do outro lado da rua e pensei que finalmente tinha ouvido falar dele pela última vez. Isso foi até que sua mãe me contatou inesperadamente. Ela me ligou pedindo para voltar com ele. Aparentemente ele teve um colapso nervoso depois do nosso término, até culpando a si mesmo. Sua família quase o internou em uma clínica de saúde mental e ela confessou que em parte era culpa dela por plantar a semente da dúvida na minha mente. Ela admitiu que desde o início
tinha ciúmes de Maria devido à forma como Francis era tão devoto a ela, mal tendo tempo para mais ninguém, nem mesmo para sua própria mãe. Quando Maria faleceu, ela pensou que poderia ter seu filho de volta, mas então quando ele me conheceu e notou como eu me parecia com Maria, seu ciúme voltou. Ela me ressentia por trazer de volta a obsessão de Francis. Ela pensou que se pudesse se intrometer na vida dele, ele finalmente se curaria e se reconectaria com ela, mas agora que ele a tinha cortado de sua vida completamente, ela estava me implorando para voltar com ele, como se eu pudesse de alguma forma trazer estabilidade para ambas as vidas. Eu disse a ela exatamente como me sentia, que a única maneira de Francis encontrar paz seria através da terapia. Claramente ele não tinha superado o luto adequadamente e estava me usando. Não é saudável e não é algo que eu pudesse consertar. Eu não podia ficar com alguém que nem sequer me amava por mim mesma. Também pedi a ela para dizer a ele que parasse de me enviar mensagens. Eu estava tentando seguir em frente e essas mensagens só continuavam reabrindo feridas. Eu entendi que eu também perdi alguém, o homem com quem pensei passar minha vida, mas agora cada vez que penso em Francis me sinto mal por saber que ele só me queria porque eu o lembrava dela. Eu mereço alguém que me veja por quem eu sou, não como uma substituta. Isso é tudo que tenho por agora. Não sei o que o futuro me reserva, mas estou trabalhando para me curar. Obrigada novamente por seu apoio. Atualização 5. Esta será definitivamente minha última atualização. Quero encerrar este capítulo da minha vida e compartilhar o que aconteceu desde a última vez que escrevi aqui. Se você acompanhou minha história, sabe que terminei meu noivado com Francis depois de descobrir que na realidade ele me via como uma espécie de substituta para sua antiga parceira falecida, Maria. Após nossa separação, ele passou um tempo em uma clínica de saúde mental. Para qualquer pessoa que esteja buscando um desfecho e se pergunte como tudo continuou, aqui estão os detalhes. Quero avisar que será um pouco doloroso e agradeço por estarem aqui para me ler. O mais difícil de contar é isto. Meu ex-noivo Francis acabou com tudo há aproximadamente um mês. Lembro da última conversa que tive com sua mãe. Ela havia me implorado para voltar com ele esperando que minha presença em sua vida pudesse curá-lo e devolver-lhe alguma estabilidade, mas a verdade é que meu coração e minha mente já não estavam nisso. Eu não queria e não podia ser uma substituta para Maria, para alguém que precisava de terapia, luto e um processo interno que eu não poderia fornecer. Pensei que se eu voltasse seria apenas um remendo sobre feridas muito mais profundas que nunca iriam se curar. Você não pode substituir uma pessoa por outra. Não é justo para ninguém, nem saudável. Minha ex-sogra, embora não entendesse, eventualmente deixou Francis na clínica por mais um tempo, e quando ele finalmente saiu, vários amigos em comum me disseram que ele parecia ter voltado ao normal, ou pelo menos a uma versão mais tranquila de si mesmo. Naquele momento isso me deu paz. Pensei que ele poderia encontrar algum alívio e voltar a reconstruir sua vida, talvez de uma forma mais saudável. No entanto, como soube depois, essa estabilidade foi temporária. Embora continuasse em terapia e parecesse seguir em frente, seus amigos me contaram que a depre de Francis voltou com força. Era como uma sombra que o cercava e com o tempo se tornou uma constante que ele tentava suportar sozinho. No final soube que há aproximadamente um mês Francis acabou com a própria vida. As palavras de seus amigos em comum foram devastadoras e me fizeram sentir uma dor que não sei descrever. Minha primeira reação foi uma mistura de dor e culpa. Embora soubesse que a decisão de terminar nosso noivado tinha sido a melhor para mim e meu bem-estar, me atormentava o pensamento de que minha partida pudesse ter contribuído para seu desespero final. Não quero dizer que eu teria mudado tudo, que teria ficado ao lado dele só para evitar este desfecho, porque sei que isso também não seria justo. Ainda assim, é um peso difícil de carregar na consciência. Esta era uma pessoa com quem eu estava prestes a me casar, alguém que amei profundamente em algum momento, embora o amor dele por mim não fosse do mesmo tipo. Me dói pensar em quanto ele sofreu em silêncio e que, apesar de nossas tentativas de encontrar clareza, e das tentativas de sua família e amigos, no final ele não conseguiu encontrar uma saída. É estranho como a vida pode mudar tanto em questão de meses. Há pouco tempo eu estava planejando um casamento e pensando em construir um futuro juntos, e agora me encontro aqui falando sobre uma perda que me deixa de alguma forma com uma grande lição. A quem está lendo isto e se sente desesperado, quero dizer que a dor não é eterna e que há maneiras de superá-la, mesmo que às vezes pareça impossível. Por favor, busquem ajuda, falem com alguém, façam o necessário para encontrar um pequeno raio de luz. Quanto a mim, conheci alguém. Estamos saindo há 3 meses e, embora eu tenha sido cautelosa, também me permiti ser vulnerável com ele. Ele sabe toda a minha história e me certifiquei de que não haja sombras do passado. Sua mãe também tem sido acolhedora e gentil, algo que depois de toda essa experiência valorizo mais do que poderia ter imaginado antes. Sei que este final não é completamente feliz nem completamente triste, é antes um desfecho agridoce de uma etapa que me transformou de muitas maneiras. Agradeço a todos que me acompanharam nesta jornada, que me leram e me apoiaram. Agradeço suas palavras e suas mensagens, me ajudaram a encontrar um pouco de consolo nos momentos mais escuros. Obrigada por estarem lá.